Integrantes da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo estão nos Estados Unidos para debater as aplicações da inteligência artificial. Em Washington, o grupo de 2 senadores e 8 deputados vai conhecer até sexta-feira empresas americanas que utilizam a inteligência artificial em seus negócios. E para saber os detalhes dessa missão, nós vamos conversar agora com o senador Marcos Pontes, que está na capital americana participando desse intercâmbio. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Senador, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite, é um prazer. Importante e que movimenta muitos países que desenvolvem inteligência aqui têm sido muito produtivas. Senador, queria começar perguntando o objetivo aí dessa viagem, desse grupo de parlamentares aí em Washington. Vocês chegaram no último domingo, devem ficar até sexta-feira. Qual o objetivo aí dessa viagem? Exato. Nesse momento, presidente da Comissão de Inteligência Artificial no Senado, nós estamos trabalhando em cima de um substitutivo do 2338, projeto de lei 2338, justamente para a regulação de inteligência artificial no Brasil. Da mesma forma, outros países aqui, como os Estados Unidos, têm trabalhado também nesse tipo de regulação. E é importante esse contato não só com as empresas do setor, as empresas que operam, mas também o governo americano. Hoje, por exemplo, nós tivemos um encontro na Câmara dos Deputados, na House of Representatives, aqui em Washington. É interessante ver que a nossa legislação ela está no caminho certo, eu diria, e bastante alinhada com os princípios que têm sido observados aqui nos Estados Unidos e na Europa também. Senador, eu vou abrir agora a rodada para as perguntas dos nossos comentaristas. Adalberto Piotto. Senador, boa noite. Seja bem-vindo uma vez mais aqui ao Oeste Sem Filtro. O senhor falou sobre regulamentação. Imagino que o desafio seja grande porque é algo muito novo, mas que todo mundo sabe que vai permear a vida de todos nós, não só nos negócios, em tudo. Se eu fizer um comparativo, a gente pode pensar nas redes sociais e o que elas são, ou seja, o trabalho que as Big Techs hoje entregam no mundo. Esta atuação das Big Techs está sendo questionada aqui, em que pese o fato da população entender e aderir a elas, está sendo questionada inclusive no Supremo Tribunal Federal, provavelmente nas eleições. O senhor vê alguma possibilidade de o Brasil se desvirtuar do que o mundo pensa sobre a inteligência artificial, tal como nesse momento está fazendo em relação à atuação de redes sociais, em ambientes democráticos? Claro que há países totalitários, mas esses são uma exceção. Eu estou falando dentro da lógica democrática, tem como preservar a questão científica, a questão econômica, de, por exemplo, visões completamente deturpadas de um ou outro ministro? Exato, essa é uma das maiores preocupações. Primeiro, colocar o ser humano no centro da utilização de inteligência artificial, preservando valores, preservando a ética, evitar a discriminação e preservar os dados também, a privacidade dos dados. Contudo, qualquer legislação que é feita, ela não pode ser restritiva, impedir o desenvolvimento ou mesmo restringir o desenvolvimento da tecnologia e a aplicação da tecnologia no Brasil. Isso aí significaria a perda de muitos empregos, significaria, logicamente, uma perda econômica muito grande para o Brasil e perda de competitividade. Nós observamos exatamente o mesmo comportamento em outros países. Aqui existe uma preocupação muito grande também com relação a isso. Aí você vê a questão dos conflitos entre uma legislação de inteligência artificial, que é uma tecnologia, vamos dizer assim, transversal, que atinge todos os setores, e as regulações pertinentes a cada um dos setores. Então, nós estamos tomando cuidado no Brasil de preservar, para não haver esse conflito, preservar que cada setor tenha a sua regulação com diretrizes de inteligência artificial, exatamente da mesma forma que eles estão fazendo aqui nos Estados Unidos, trabalhando com uma análise de risco. Essa análise de risco, que é a parte importante, nós colocamos como um anexo nessa legislação, de forma que ela precisa ser reestudada periodicamente para se adaptar às evoluções
interessante que eles aqui também, quando eles viram isso aí, é uma ideia que eles vão aplicar por aqui também. E aí vem um desses setores, por exemplo, são eleições, né? E como que a gente pode evitar deepfake, por exemplo, colocar uma imagem de um político falando alguma coisa que não foi falado. Isso é uma das coisas que o TSE no Brasil, eu vejo mais ou menos como se fosse uma agência reguladora para o setor de eleições, né? E aqui também eles estão tomando exatamente os mesmos cuidados. E depois todas essas setores vai se adequar ao que nós estamos colocando aí nessa legislação mais principiológica, né, da utilização, nessas diretrizes da utilização de inteligência artificial. Um desafio grande, mas sem dúvida. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu vou ser rápido. O presidente Lula disse que estava querendo saber que bicho é esse aí de inteligência artificial. Entre as tantas outras informações essenciais, qual seria a primeira que o senhor daria para ele? Bom, nós temos grandes cérebros da humanidade, grandes inteligências da humanidade trabalhando no desenvolvimento de inteligência artificial. E a inteligência artificial, né, como uma nova tecnologia, ou não tão nova, na verdade desde os anos 50 que ela tem sido desenvolvida, mas com as recentes evoluções grandes no setor, se torna uma ferramenta muito importante para que, associado à inteligência humana, ela consiga desenvolver soluções que nos trazem dificuldades, como problemas na área da saúde, problemas na área climática, problemas na área de energia e tantas outras. Então, eu acho essencial, inclusive, que a gente tenha um letramento digital no país, ou seja, a inteligência artificial conheçam o que pode ser feito, o que ela significa, e isso vale não só para a educação no país, mas para todos os indivíduos, né, indo ali desde o aluno que está entrando na escola agora até o presidente da República. É importante que todos conheçam a tecnologia para que se adaptem à realidade atual. Ana. Boa noite, senador. Bom, já que o senhor está aí, né, na terra do tio Sam, a Suprema Corte Americana recentemente disse que é inconstitucional agências reguladoras, principalmente ali no caso específico, agências ambientalistas, a legislarem, né, que elas estavam legislando e que aquelas leis, regulações eram matérias do Congresso. Como o senhor vê, por exemplo, o TSE legislando, passando por cima de prerrogativas de vocês, parlamentares ali no Congresso, inclusive sobre matérias eleitorais? Eu vejo da maneira como a Constituição tem que funcionar, né? Cada um dos três poderes tem a sua obrigação, tem a sua função. Nós, no parlamento, nós temos a função de legislar, nós temos a representatividade do povo, que numa democracia, vamos lembrar que o primeiro artigo da Constituição, parágrafo único, né, todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes ou de forma direta. E o Congresso brasileiro é o responsável em representar os desejos da população, refletidos em forma de leis, em forma de legislações ou modificações nessas legislações. E outra função, geralmente olhando para trás e utilizando as leis para tomar as suas decisões, o executivo executando, vamos dizer assim, o que as políticas públicas, né, utilizando o recurso público para trazer o bem-estar da população. É bom que esses poderes permaneçam dentro das suas devidas competências, para que nós tenhamos uma harmonia entre os poderes, para que a gente tenha uma democracia de verdade. Quando um poder começa a utilizar de ferramentas para interferir ou mudar as funções de outro poder, é onde os problemas começam, e esses problemas geralmente vão contra a democracia. Então, teria muita coisa para falar a respeito de democracia aqui, mas é importante lembrar isso aí, deixar muito claro que cada um tem que fazer a sua função. E, sem dúvida nenhuma, as agências reguladoras têm a sua finalidade, né,
mas lembrar que a lei está acima disso aí. Então é importante que todos no país, independente de onde estejam, independente do cargo que exerçam, têm que obedecer às leis e têm que obedecer à Constituição.